boa noite a todos. Sejam bem-vindos à 6ª edição do Discutindo a Relação em TPM. Hoje com a participação do Gabito Nunes, que é escritor. Eu acho que a maioria de vocês conhece o trabalho dele. Ele tem uma comunidade grande no Facebook. E o Gabito ele veio conversar com a gente hoje sobre o complexo de Walt Disney. Existe final feliz, há um final feliz. E quando eu convidei o Gabito, eu pensei nessa possibilidade da gente poder ouvir a versão dos homens sobre as histórias de amor. E quem já leu o Gabito sabe que ele traz esse olhar de temas que nós discutimos muito entre nós mulheres, que a gente vê as mulheres escrevendo muito, e a gente não vê a versão masculina. Então, ele veio trazer um pouquinho para a gente hoje isso. Quem quiser conhecer o trabalho do Gabito, o site é www.gabitonunes.com.br. O Gabito tem 4 livros publicados. 2 deles se chamam O Amanhã Seguinte Sempre Chega e Eu Não Sou Mulher de Rosas. E, a partir de setembro, está previsto o lançamento do primeiro romance dele, que se chama Ao Norte de Mim Mesmo. Então, a gente vai passar a palavra para o Gabito nos contar um pouquinho o que é, afinal, esse tal complexo de Walt Disney. Mas antes, talvez fosse interessante contar que a Andrea Berregaray é psicóloga, também tem um blog que está ali, o Andrea TPM, e, junto comigo, o Marcelo Oliveira da Silva, um dos nomezinhos ali. O outro nome é o nosso amigo Felipe Vieira, também jornalista como eu, que hoje está com uma gripe que dá falando assim e disse, gente, não vai rolar. E é uma pena, porque o Felipe é um provocador que admite os seus machismos, e as suas asperezas, e não tem papas na língua de dizer o que ele pensa. Então, hoje vai ser bem calmo. E o DR em TPM, o formato dele é uma espécie de sarau em que a gente não necessariamente lê livros, e que vocês podem o tempo inteiro interromper e dar ideias, dizer, não é nada disso aí, não. É um bate-papo para vocês. Vamos lá, Gabito. Boa noite para todo mundo, tudo bem? Primeiramente, agradecer o convite por estar aqui, agradecer vocês que vieram. A gente sabe que é sempre um deslocamento, assim. E, bom, a partir do momento que me convidaram, comecei a pensar num tema, assim, um tema que fosse relevante, que fosse legal, que desse pano para manga, assim. Então, eu estava comentando com eles assim a questão do complexo de Walt Disney, que eu não sei se academicamente existe, mas é uma coisa muito interessante, assim, porque hoje em dia a gente está muito focado hoje em dia não, acho que sempre foi assim, mas hoje em dia a gente tem a oportunidade de desconstruir isso, a gente está muito focado no ideal, Então a gente tem o ideal o nosso sonho, o emprego, o nosso trabalho, nos relacionamentos também, o nosso ideal de família, Por incrível que pareça, até hoje a gente é bombardeado, seja na publicidade, próprio jornalismo também, que não foge disso, do ideal das coisas. Então, a gente está vivendo muito num mundo de a vida como deveria ser, ou a vida como ela não é, e a gente acaba não vivendo a vida como ela é. Isso é um tema assim, que sempre me atrai bastante, assim, tanto na parte da escrita, que eu escrevo hoje, eu escrevo ficção, assim, sempre tento colocar uma ideia ali dentro, encaixar dentro da ficção, assim. Tu não és jornalista? Eu trabalhei com jornalismo, mas eu não me considero assim um jornalista. Qual é a tua área além de escrever, quais são as Eu trabalhei na publicidade também, bastante, assim, já caí de paraquedas direto na era da internet, há 12 anos, assim, quando a internet ainda estava começando a caminhar, assim. Trabalhei com jornalismo também, jornalismo esportivo, assim, que eu gostava bastante, assim. E depois eu fui para a publicidade, assim. O jornalismo é basicamente aquilo que preenche o espaço entre a publicidade, 90% do jornalismo é isso,
Eu costumo dizer assim que o jornalismo ele é uma forma diferente de publicidade, né? Hoje em dia, assim. Claro, tem uma frase generalizando, né? Tem uma frase do George Orwell que diz assim: jornalismo é aquilo que tem alguém que vai querer te demitir se tu publicar. Todo o resto é publicidade. Né? E acho que né, o jornalista virou um assessor de imprensa. Bem por aí. E se a gente parar para notar assim, que é muito relacionado com o tema, assim, hoje em dia a gente está muito bombardeado por padrões que às vezes a gente não percebe. Né? O complexo de Walt Disney, na verdade, a ideia é a questão do padrão. Né? A gente está cercado, a gente está bombardeado por padrões. Assim. No jornalismo, na publicidade, hoje em dia a gente vive a era do conteúdo, né? Que seria um terceiro viés assim entre o jornalismo e a publicidade, uma forma mais bonita da gente, né, enfim, vender produtos, promover coisas, que é a era do conteúdo. Então, o que a gente recebe de listas, né, de comportamento, de como ser, de como viver, de como amar, de como comer, de como tudo, assim, né? E a gente está vivendo cada dia mais assim nessa questão da idealização das coisas, né? De viver esse padrão. E é muito complicado fugir disso e, às vezes, a gente não nota que a gente está sendo realmente influenciado. Assim, né? Então, o tema, eu acho que é bem legal. Assim, tem a ver com o meu trabalho, eu acho que tem a ver muito com a minha vida pessoal. Assim, eu estou com 30 anos, assim, eu cheguei num momento em que eu precisava desconstruir aquilo que eu tinha sonhado para mim. Assim, e aí tu procurou um gurizinho. Oi? E aí tu procurou um gurizinho. Como assim? mais ou menos por aí. Mas eu acho que eu tenho algumas teorias, assim. Uma delas que eu não acredito, eu gosto de dizer que eu não acredito em felicidade, assim, que a felicidade ela não existe, né, para mim. Tinha uma música nos anos 70 que dizia: felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Mais ou menos isso, assim. Era um Mas clássico. Eu gosto de colocar a bandeira assim, não existe a felicidade, assim. Eu sempre digo isso para as pessoas, assim, sabe? Para com isso. A partir do momento que tu deixar de procurar a felicidade, tu vai se sentir bem, assim, tu vai te sentir bem. E esse sentir-se bem, eu não vou dizer para ti, mas essa é a felicidade que tu tem que procurar. Tem que procurar a não felicidade, o não ao Disney, né? O não final André, feliz. isso, eu ia dizer, André, você está tão quietinha. Não, eu estou pensando. Não, calma. Pera, não existe a felicidade. Vamos, para aí. Vamos nos acalmar. Existem momentos, acho que assim, o que me parece que tu está dizendo é que a gente constrói um ideal de felicidade, a gente tem uma expectativa do vamos ser felizes para sempre, eu quero ser feliz o tempo inteiro, que eu acho que é uma questão até do próprio tempo, né? Essa coisa da felicidade que se vende como algo que é possível se obter a todo instante, né? Existe o Mastercard, né? Como é que é? Existe para todo... para o resto existe Mastercard. Né? Eu acho que são momentos em que a vida é feita de momentos felizes, mas me parece que quando a gente abandona, quando a gente desiste de encontrar, é que a gente encontra. Isso para tudo. Quando a gente está atrás dessa coisa assim, desesperadamente atrás de um amor, a gente não encontra, aí quando a gente desiste, ele aparece. Por quê? Por que ele aparece? Porque quando a gente está atrás, a gente vai com essa expectativa, com o ideal, com o modelo. Eu diria que a gente vai com essa cara, né? E o outro lado olha assim, não. E sentem, né? Óbvio. Sentem, menino. Olha, eu quero dar uma dica para as gurias. Vocês sabem que eu estou solteira, não quero me relacionar com ninguém, estou tipo fóbica de vínculo. E é impressionante como os guris sentem. Tipo, não estou nem aí. Menino que aparece de candidato. Eu tenho certeza que o dia que eu estiver aí, vão todos desaparecer. Parece que é um neon assim que acende. Porque enfim, voltando. Não, mas é exatamente isso, assim. Eu acho que, por exemplo, assim, por que as famílias são tão felizes no comercial da margarina e a minha não é dessa forma, né? A gente sabe que a gente está aqui para falar de relacionamentos, né? Família também é um relacionamento, assim. A gente sabe que as nossas famílias não são perfeitas. A gente sabe que sempre tem um que mija fora da bacia, né? Que ninguém é
perfeito. Toda família tem mais ou menos o seu calo, assim. E quando a gente, eu acho que a origem do sofrimento é essa, assim, quando a gente começa a querer que a nossa vida seja assim, a gente não aceita a nossa vida como ela é, as pessoas como elas são, assim, né? Então, por exemplo, assim, particularmente, assim, eu sempre fui uma pessoa extremamente calada, introspectiva, assim. Só que eu tinha uma habilidade de me comunicar com as pessoas, assim, que era notável, né? Então, por isso que eu fui para comunicação, publicidade, jornalismo, assim. Só que eu tive que largar essas coisas, jornalismo, por exemplo, porque eu era uma pessoa que eu odeio falar no telefone, assim, odeio, assim. Minhas namoradas não, as namoradas que eu já tive até hoje todas sabem, assim, né? Não me telefona. Se tu me telefonar, tem que ser assim, ó, para Beijo, não me liga. Não, mas olha só, tu deve ser arrebatador nas mensagens de texto. Do jeito que tu escreve, o sujeito apaixona na terceira mensagem, na segunda. Vocês já leram? Tem que ler. Segunda mensagem apaixonou. Eu já mandei umas mensagens bem bacanas, deve ter assim, né? Mas bom era mais legal repertório. quando era 140 caracteres a mensagem. Hoje em dia é mais, né? Então aí tudo bem que tu te vê obrigado, assim. Mas eu sempre fui muito monossilábico, assim, né? E Uma coisa assim, tipo, vamos. Não, mas monossilábico é mais fatal. E além de ser escritor, assim, acho que entre 10 escritores já ouviram a frase assim: tu não dá bola para mim, tu não presta atenção no que eu falo, mas é que escritor está sempre no mundo da lua, assim, né? E além de ser escritor, eu ainda sempre fui monossilábico desde criança, assim. Eu não vejo muita razão para falar às vezes, assim, sabe? Acho que tá bem hoje aqui. Eu sempre digo assim, não, Tá assim, tudo em bem. público é diferente, assim. Tu toma eu antes de sair de casa tomei um shot de rum, assim, com coca. Um shot Aí, é um balde. Tá escrito shot no balde lá que ele tem. E eu nunca vi muita razão para falar, assim, com as pessoas que estão perto, assim, eu acho, assim, sabe? Isso é angústia feminina. Um homem que não eu fala. Eu convivo muito bem com isso, assim, para mim. Não, tu convive ótimo. ótimo. Assim, até porque te relacionas com outro acho homem, que quanto seria menos ótimo. tu fala na vida, menos problema tu tem, assim. Não né? é, gurias? O cara fica quieto do teu lado, pronto, a gente já pensa um mundo. O que é que ele está pensando, por que ele está quieto, e a gente bola um monte de hipóteses, porque mulher é ótima nisso. Sim, pode ser por isso, pode ser por isso, pode ser por aquilo, por aquilo. A gente cria umas 4 hipóteses, depois a gente fica tentando confirmar no comportamento posterior. Aí é que é o legal, assim, porque aí tu chega já, coloca as hipóteses no papel e pergunta, assim, é isso? Não. Não, olha só. Não. Eu vou ter que, gurias, nos defender o tempo inteiro. Isso é pensamento de homem. Hipótese no papel para confirmar essa coisa objetiva de confirmar a realidade não existe. Não, no porque mundo o engraçado, feminino. assim, que agora eu tô namorando uma pessoa, acho que ela, não sei se ela está aí, não. Ela ia vir, mas não veio. E foi, assim, um achado, né? Porque ela também, ela é uma moça monossilábica, assim. É um troço impressionante, assim. Sempre tem um sapato velho para um pé torto. Sempre. É um troço impressionante, assim. Às vezes a gente... E é muito legal, é bom, para mim é bom, assim, sabe? Eu já perguntei para ela, assim, pô, tá legal, assim, para ti, né? Porque eu sempre fui assim e tive muito problema com isso. E ela, não, tá tudo bem, assim, sabe? Acho que tem um pouco a ver com aquele signo de escorpião, assim, que na mulher, eu acho que não sei... a mulher fica um pouco, no bom sentido, masculinizada, assim, tem umas manias. Sério? Assim. Eu acho, assim, pela experiência pequena que eu tenho. Assim. Eu tenho um amigo, irmão mais novo de um amigão meu de infância, que ele tem uma sina com as mulheres, ele é muito bonitão, né, e muito calado. Né? Então, começar relacionamento é com ele. Né? E as meninas ficam naquela... Né, até o dia que ele é obrigado a falar. Aí termina. Nossa. Eu não sou muito... Porque toda aquela idealização, mas né, que fica naquele silêncio... Bonitão calado é a morte, né? Tu fica naquele silêncio... Que a morte é o mistério bonito. Tu tem que falar o necessário quando fala bonito, mas né? Tem que falar bonito. Mas é que tu escreve. Embora... tu compensa. Compensa um pouco, assim. Mas o bacana, assim, que eu acho que... Né, eu acho que não existe existe nenhuma história... Não escreve e não pensa. Não tem nenhuma que história acontece, né? de príncipe. Mas às vezes assim, faz uma coisa que resolve. Não, deixa eu te falar, assim, resolve um mês. Mas o sujeito que não pensa, não fala. E qual é a outra? Não sei, é para imaginar. E não escreve, mantém trancado no quarto, né? Tranca.
Mas o legal assim, é que tu acaba ouvindo mais. Assim. A minha namorada ela é um pouco monossilábica, assim, mas ela é mulher ainda. Né? Então, ela ainda fala. Quer dizer com ainda? Alguma coisa assim, que aconteceu no trabalho e tal. Então, ajuda bastante. Assim, né? Tu diz uns aham. Assim. Mas o que eu queria dizer assim, é que não existe um conto de fadas assim que o príncipe não fala, né? Que a princesa não fala, assim, tudo bem. As princesas falam sempre. Pois é, então pelos cotovelos. Isso é que é legal, assim, né? Existe todo tipo de gente, né? Não, por mais que a gente se adeque em alguma área, assim, existe todo tipo de gente. E às vezes tu está com a pessoa errada, né? Não adianta, não é só os nossos gostos, né? A gente gosta de determinado tipo de filme ou coisa assim. Às vezes é a própria personalidade, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa monossilábica. Eu posso até ficar com alguém que fale pelos cotovelos, tanto que não peça a mesma coisa de mim, porque eu não vou conseguir, né? Eu vou ter que já cruzou alguma imprimir os Lusíadas e começar a falar. Assim. E antes da tua namorada atual, como é que foi o relacionamento com com as princesas que resolveram se apaixonar por aquele sujeito? Olha, eu comecei taciturno. Esse dia eu estava fazendo as contas, assim, nos últimos 12 anos, eu acho que eu fiquei solteiro 3 anos, assim. Mas eu só namorei 3 meninas até hoje. Eu, quando começo a namorar, né, é que nem pra faculdade, pouco, assim, né? Para quem Imagina fala pouco. falácia. Para quem fala pouco. Bom, quando tu é novo, assim, tu tem várias expectativas, né? Tu é homem, tu sabe, assim, quando tu tem 19 anos, o que tu quer com uma menina, basicamente, é desenvolver a tua vida sexual, basicamente, né? E a minha primeira namorada ela era linda, né? Perfeita para esse fim. Nessas épocas de Olimpíadas era especialmente legal, né? 800 metros rasos. Mais ou menos isso, assim. E foi muito complicado. Foi assim aquele relacionamento assim de amor e ódio, de brigas e tudo mais. E era muito bacana, assim, quando tu tem 19, 20 anos, assim, tudo por escrito. É muito legal, assim. E depois tu vê que a casa cai, assim, né? Que não existe Depois, meu bem, tudo cai, não é só a casa. É verdade, assim. E a segunda também foi uma coisa... A segunda não deu certo, assim, porque ela é cientista, assim, né? E ela sempre teve um futuro muito brilhante pela frente, assim, na vida dela. E eu era Contos de fadas. eu era super o Shrek da relação, assim, né? O pai dela me odiava, assim, né? E aí na terceira, assim, tu acaba, eu acho que existe aquela teoria, né, no terceiro relacionamento é que vai dar certo, assim, que tende a dar certo, assim. E eu não sei se deu certo ainda, mas é importante, depois quando tu começa a ficar mais velho, assim, tu vai baixando os teus padrões, assim, né? Vai baixando os padrões. Tu baixa os teus padrões. Ou aumenta. Assim, tu não pode, assim, exigir da pessoa mais do que até tu pode dar, né? Quando tu tem 19 anos, tu quer a mulher nota 1000, né? Depois tu vai baixando teu padrão, porque tu sabe que tu não é o cara nota 1000. Tu tem que ficar grato pela pessoa gostar de ti até, né? Chega obrigado por gostar de mim, assim. Já conhece mais os teus defeitos, assim, né? Tu é menos super-homem, assim. E tu acha que esse assunto, né? A gente estava comentando de início de desistir da ideia do conto de fadas, né? A gente estava conversando lá dentro ainda, quando vocês estavam recém-chegando, do que leva a isso, né? Tu falaste trabalhar com publicidade, com comunicação, que é uma coisa que cada vez mais está jogando. Por onde que entram essas janelas, né? O que está fazendo a gente cada vez mais querer idealizar e que nem tu falasse com 19 anos, querer a Ferrari, né? E como é que é por onde que entram essas informações, esses desejos, Eu acho que hoje a gente está muito exposto, né? Às vezes a gente não... Quem viveu antes da internet e está vivendo agora, vê que a gente tem uma exposição muito grande, né? Quem consegue comparar, porque os jovens hoje em dia ele saiu da infância, foi direto para um mundo todo aberto, né? Então, a gente tem informação para tudo, sobre tudo, né? E
eu vi uma coisa muito interessante, assim. Com essa exposição, o reflexo disso é que a gente está tão na vitrine, assim, que a gente tem que cuidar para essa vitrine ela não estilhaçar e não cortar a nossa cara, assim, né? Porque então todo mundo está meio aí mais assim, hoje em dia está querendo ser muito mais gente boa, né? Não existe mais esfera privada, né? Tu tem que ter uma carinha. Eu não quero dizer que a gente está virando grandes atores da vida, né? Eu não quero dizer isso, assim, mas eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Hoje em dia todo mundo é mais ou menos bonzinho, né? E quando essa pessoa quer ser mal, assim, ainda assim é para mostrar que é bom ser mal, né? Para fazer um gênero. Tu olha hoje em dia, por exemplo, os políticos, assim, pô, tá tudo provado lá que o cara fez tal coisa, ele diz não, né? Aquela coisa de assessor de imprensa, aquele discurso. Então, a gente está levando, eu acho que a gente leva muito isso para as nossas relações, assim. Um exemplo, assim, por exemplo, eu tenho os meus amigos principais, assim, eles vêm comigo assim já, acho que há 17 anos, no tempo da escola, assim, né? Que são os caras da verdadeira amizade, assim. E como eu tenho uma síndrome Peter Pan, não sei se é da Disney, mas eu tenho a síndrome de Peter Pan, assim, eu meio que me recuso a crescer, assim, né? E meus amigos não. Eles são noivos e eles estão construindo casas e eles querem ter filho daqui a 2 ou 3 anos, assim. Então tu começa a perceber, assim, tu fica um pouco assustado. Eu fico assustado, assim, mas cara, né? Até a semana passada nós estava aí querendo entrar numa festa, né? E como assim tu vai casar agora? Não pode casar. Para mim tu tem 17 anos ainda. Eu tenho 17 anos, né? Tenho 19, assim. E eu fico um pouco assustado, assim, como as pessoas começam. Eu não sei se é por causa da idade, assim, mas como a gente vai endurecendo, né? Assim, a nossa personalidade, assim. Então, há 10 anos, quando eu sentava na frente desse meu amigo, ele falava o que ele tinha para falar dele, assim, o pior defeito, assim, cara, sei lá, eu espio minha irmã no banho, assim, sabe? E hoje em dia não, hoje em dia é tudo assim, mostrar, né? Aí ele depois vai pagar penitência pelo incesto, e né? eu digo para eles assim, cara, tu tá ficando adulto. Lembra como teu pai era chato? Tu vai ficar igual a ele, assim, sabe? É um pouco isso, assim, eu acho, assim. O Walt Disney para mim é o padrão, né? Como a gente está sendo carregado por esses padrões e acaba não vendo isso, assim, né? Claro que é muito difícil ser diferente, né? Eu estava falando do meu irmãozinho, eu tenho um irmão de 14 anos, assim, e ele é todo monossilábico também, assim. Ele passou uma semana lá em casa, assim, a gente se conectou tanto, assim, eu e ele, assim, foi uma coisa impressionante, assim, né? Ele ficava no videogame e eu escrevendo no computador, assim. De vez em quando a gente se virava. Se conectava por telepatia. Né? Assim. Mas ele também, hoje ele ainda não tem essa necessidade de se comunicar, assim. Foi um paraíso, foi maravilhoso, assim. Mas eu disse para ele, assim, eu fui conversar com ele, assim, sobre tudo, assim, né? Sobre 14 anos, sexo, meninas e tal. E eu disse assim, eu vou te dizer uma coisa assim, eu acho que tu é diferente dos teus colegas, assim, dos teus amigos. Então, tu é uma pessoa diferente, né? Os teus gostos, o teu jeito. Eu disse assim, tu não te preocupa muito com isso, assim. Tu vai sofrer pra caramba ainda. Mas vai passar. Mas depois dos 30 anos começa a ficar bom, começa a ficar legal, assim. Tu começa a aceitar, começa a ficar bom, assim, sabe? E é muito complicado, assim, não ser diferente de tu. Aceitar que a gente não está dentro do padrão? Não tu buscar ser diferente, mas às vezes tu assim, é. O que é o padrão? O que é o padrão para a gente poder pensar? O que é o padrão do homem ideal, do menino do cara de 14 ao cara de 50, de 80, porque a gente vai namorando. Então, assim, o que se acredita? O que vocês entendem do lado de lá dos meninos? O que vocês entendem que nós buscamos como padrão? Eu fico muito aflito. Não tenho a menor ideia. Eu fico muito aflito com a questão do casamento. Assim. Eu admito que a questão do casamento me apavora, assim, sabe?
Tanto que a minha namorada tem 22 anos. Ela vai começar, o relógio dela vai começar a pensar nisso daqui a 3 ou 4. Quando ela chegar nos 30, tu troca por outra de 22 e vai assim. Não, aí eu vou ter que dar um jeito na vida, né? Eu vou ter que uma hora. Mas essa questão do não é do compromisso, é do compromisso, assim, sabe? Por mais que eu esteja lá junto, é legal cada um ter a sua casa. Sabe, para mim isso é uma coisa que me apavora, assim, que eu acho que toda mulher quer casar, eu acho, né? E às vezes não é. Impressão tua. Impressão tua. Gurias, toda mulher quer casar. Às vezes não é, né? Olha, Gabito, balancem a cabeça quem não quer casar. Não, a casar até que é legal, mas, por exemplo... Que filho eu acho que a gente quer. Filho é complicado também. Se a gente for pensar... se a gente for pensar existencialmente, a gente não tem. Mas chega uma hora que a gente acaba tendo. E aí eu não posso falar, que eu tive antes de pensar. Mas, assim, aí a gente acaba entrando nessa coisa do... que eu acho que tem a ver com essa questão do complexo de Walt Disney, o complexo de Cinderela, enfim, que é assim, o que é que a gente busca no ideal, né, o que a gente estava conversando lá dentro, e o que, em nome do que a gente busca essa ideia, a gente vai atrás de um homem que se enquadre em determinados padrões. Para impressionar a vizinha? Para impressionar. Não. Não é? Não é. A colega de trabalho? Também não. Cada uma está batalhando pelo seu, né? Nessa luta difícil. Mas, assim, me parece que, se a gente for analisar o que é um príncipe e uma princesa, tá? Se a gente for olhar as historinhas de príncipes e princesas, o que a gente encontra lá? Uma princesa, ela vive um tempo, geralmente até a adolescência. Tá? Aí ela adormece. E existe um príncipe, existe um homem, tá? Do outro lado, que precisa cumprir, que eu acho que isso é muito uma questão de mito, né? Que precisa cumprir alguns determinadas tarefas para se aproximar dessa princesa que geralmente ou está numa torre isolada, ou está dormindo, mas está em apuros. E aí eu acho muito interessante quando elas estão dormindo, porque ele vem, beija e ela acorda. Se a gente for pensar simbolicamente o que isso significa, significa que a gente não estava vivendo até que um homem nos despertou para a vida. Eu acho que é tão ingrato estar dormindo quanto ter a obrigação de despertar alguém para a vida. E aí, se a gente for olhar... E aí acaba aí, né? Porque também o mito é sacana, porque acaba aí. As historinhas acabam exatamente quando começa a confusão. Os problemas dela vão começar aí, né? Alguém tinha que escrever a história das princesas pós-beijo. Né? Cheio de criança, conta para pagar, e o príncipe vendo o jogo no sofá. E aquela coisa do... bebendo. Eu acho que, assim, que para tu saber qual é o padrão, é só tu ligar para tua mãe e ver as perguntas que ela vai te fazer. Como é que está o trabalho? E as namoradas, como é que tá, sabe? É mais ou menos isso, porque a minha mãe, pelo menos, eu acho que a maioria assim tem uma pressão por neto, assim. Porque na época dela, eu e meus primos, assim, eram tudo, uma ficava grávida, a outra ficava também, né? Sim, a coisa da vizinha. Ficava também. Então, era 1, 2, 3 filhos, né? No caso da minha mãe, 4, assim. E hoje em dia se tem os filhos mais tarde, né? Por vários motivos, assim. Então, eu tenho 30, minha irmã tem 34 e meu irmão tem 28, e aí, sabe, ninguém vai se mexer, né? Se mexendo a gente tá, tu não diz, mãe, se mexendo a gente mas a gente se mexe, mas mas é que não chega a lugar nenhum, assim. Mas eu acho que é isso, assim, acho que o padrão é esse, assim, sabe? E dentro de eu acho que dentro de uma relação, às vezes chega aquele momento, assim, 3 anos, dá aquela briga, assim, não foi isso que eu sonhei para nós. Mas tu sabe se eu sonhei, o que eu sonhei, sabe? Porque é muito difícil a gente sonhar junto as coisas, né? O que você sonha? Eu fico... como se fala agora? Eu vou enrolar a língua porque eu estava bebendo vinho. Legislando, é isso? Isso. Em causa própria. O que vocês sonham para nós? Para as mulheres? O que vocês sonham? Onde é que a gente entra no sonho de vocês? Fala alguma coisa. A resposta é: nós estamos excluídas
Vocês Não fica entenderam o me olhando. silêncio? O silêncio é uma resposta. Nós estamos excluídas dos sonhos masculinos. Um dia a gente entra. Um suco de laranja de manhã fica legal. Eu acho que Servir um suco? Eu acho que tem isso, né? Assim, de até onde tu planejou a nossa vida juntos? Eu planejo até semana que vem. Vou te convidar para dormir aqui, né? Não, a mulher já está pensando lá na frente, assim. Isso é assim. É bem complicado. Isso se chama assim. capacidade de planejamento. Eu tinha Ninguém vai para frente sem Eu tinha um planejar. amigo que ele estava namorando uma menina, assim, e era uma menina muito chata, assim. E um dia ele me disse assim, cara, nós estamos... E eu sabia que o relacionamento deles não era lá essas coisas. O cara era meu melhor amigo, assim, sabe? Mas eu ficava quieto, né? E aí um dia ele mostrou umas planilhas assim de Excel e tal, que eles tinham lido aquele livro Casais Inteligentes que prosperam Enriquecem juntos. Juntos. Ele me mostrou umas planilhas. Essa aqui é a nossa planilha do nosso casamento, não sei o que, não sei o que. Deus, cara, tu esqueceu de colocar ali camisinhas, né? Alguma coisa assim. Vocês estão planejando tudo, cara. Daqui a 5 a 10 anos. Mas isso é da neurose obsessiva, não é? Onde é que fica o amor, assim, né? E não deu outro. Acho que 3 meses depois eles terminaram, assim. Né? Mas deixa eu falar uma coisa assim. Fala. Sobre a questão do planejamento. Diga. Revolta-me as relações modernas. Porque é o que a gente tinha falado no outro encontro do Bauman. Se hoje a maioria, se tem esse sujeito que planeja a longo prazo, o que a gente vê na maioria das relações modernas é o não planejamento. Então, é essa coisa que é muito de uma nova geração, que é o momento. Vive-se o momento o tempo inteiro. Acontece que é impossível aprofundar um vínculo se tu não tiver o mínimo de expectativa futura. O mínimo. Não há vínculo... se a gente for pegar na relação mais primária, mãe-bebê, né, se a gente for olhar um bebezinho, os bebezinhos já dão um jeito de seduzirem, não no sentido erótico, mas no sentido amoroso, as suas mães, para que sejam cuidados. A gente precisa ter a garantia de que a gente pode investir afetivamente, porque, assim, afeto custa caro. Vincular-se exige uma entrega profunda, quando realmente a gente quer se vincular, né? Não só entregar o corpo. Entregar o corpo é fácil. Entregar o corpo a gente entrega. Né? Até para o diabo. E, em desespero, se entrega para qualquer sujeito. Agora, entregar o coração, que eu acho que a gente entra numa coisa que tem a ver com essa questão do romance, do mito, da princesa e do príncipe, exige... Além de coragem, porque quando a gente se entrega para o outro, a gente corre o risco de ser abandonado, e isso é extremamente dolorido. Mas a pergunta é, como é que a gente se vincula? Como é que a gente faz a entrega? Como é que a gente faz vínculo se a gente só pensa até semana que vem? O Bauman traz muito isso das relações fluídas da modernidade. Mas, assim, não por nada, se antes a gente tinha, antigamente, pessoas que faziam acordos de relações eternas e não eram felizes, a gente cai hoje nesse que, na verdade, é o mesmo lugar, é o mesmo buraco de infelicidade. Não fazemos acordo nenhum e amanhã eu posso te deixar. Não há garantias. Antes a garantia era absoluta, mesmo que nós não fôssemos felizes, e hoje não há garantia. E o que a gente vê ainda é um quadro de infelicidade. Mas isso é bom, eu acho. Assim, porque... Para quem? Olha só, é a mesma coisa assim, tu... eu quero me vincular. O que é melhor para a tua vida? Assim, tu ser um funcionário público, né, dependendo da personalidade, claro. Né? Eu estou divagando na minha perspectiva. Eu sempre pensei assim, o que vai ser... Meus pais são funcionário público, o sonho deles é que eu fosse também, né? Eu disse, pai, eu não vou conseguir ser um funcionário público porque eu não consigo ficar sentado numa cadeira, assim, cumprindo o horário. Eu gosto de... Espera mais uns 15 anos. E acho que as relações têm um pouco isso, assim. O meu pai me disse uma vez assim, eu não sei onde é que eu estou com a cabeça, que eu não sumo. Assim, tu tem um contrato lá, né? Tu não pode sumir. Tu fez 4 filhos, né? Todos os teus contratos são esses, assim. Não pode simplesmente sumir, né? Mas o que é pior? Tu saber que a pessoa pode te deixar e que tu também saber que tu pode sumir, ou tu viver uma vida toda sabendo que tu não pode
Não tem essa opção, às Mas a vezes. gente está falando de extremos, né, Gabi? Nem lá, nem cá. Eu acho que o problema é o contrato. Né? Tudo é uma questão do contrato. Mas o né? contrato, às vezes, pode ser um papel e pode ser um apartamento, né? Mas olha só, Não, vocês o estão contrato- falando de grandes contratos. O contrato pode ser... Tudo a gente contrata. O contrato pode ser por uma semana, né? Ou o contrato pode ser por uma vida inteira. O que é importante no contrato? Que os dois queiram a mesma coisa. Né? Se tudo que você quer é passar uma semana em Salvador, ótimo. Né? Aí você encontrou alguém que está indo para Salvador também e quer passar uma semana no maravilha. Né? É você saber o que é. Se você quer, né, saber que aquela pessoa vai estar ali do seu lado pelos próximos 80 anos, né, e a pessoa quer aquilo também, Esse é o viver felizes para sempre, né? se é aquilo que você deseja, e se você é sincero nesse contrato, cada um seja feliz da maneira que quiser. Mas é exatamente isso. Assim, o problema, eu acho que o ruído começa a entrar no estabelecimento desse contrato. Né? É o que você quer, o que você, às vezes, acha que quer, mas não sabe bem ainda o que quer, você quer aquilo naquele momento, adiante descobre que não queria. Né? Ou seja, você queria uma semana de farra com aquela garota. Mas Aí, exato, assim. termina a semana e você quer casar com a garota. Opa, Às vezes eu acho né? que a gente racionaliza as coisas, assim, como tô deve nervosa. ser, e não é assim. Por exemplo, a gente aprende desde criança, complexo de Walt Disney, que a gente se apaixona por uma pessoa. Né? E que a gente não pode se apaixonar por duas pessoas ao mesmo tempo. Isso é uma bobagem, porque a gente pode. Às vezes a gente não conta isso para ninguém, mas às vezes acontece. Eu me apaixonei por um time de handball uma vez. Não, mas olha só, eu quero trazer uma questão E o histórica. banco de reserva junto. Não, mas tem uma E questão o técnico histórica. também, era um time feminino e mais o técnico. Aí. Olha só, antigamente, além de não existir anticoncepcional, tá? Porque esse anticoncepcional, as mulheres que hoje tomam, não se dão conta que ele revolucionou o feminino, revolucionou, mudou as relações. Então, assim, antigamente, viveram felizes para sempre é até a mulher morrer no 6º parto, no 7º parto. Viveram felizes até a criação da Porque, assim, pílula hoje a expectativa de vida é enorme, tá? E para homens e mulheres, antigamente não era para as mulheres, os homens viviam mais, estabeleciam mais relações para sempre. Né? O nosso para sempre era muito curto. Então, cabia mais uma relação de contrato. Outra coisa que eu quero falar é que é o seguinte, nós contratamos as nossas relações o tempo inteiro. Exatamente. E recontratamos o tempo inteiro. Você faz contrato com o seu cachorro, Exatamente. com o seu filho, com o seu amigo. Né? Você tem um contrato com o seu amigo. Ó, nós vamos jogar botão toda sexta-feira de noite. Mesmo Né? que a gente não oficialize contratos. Que esse era o Ele tá ali. desespero das gurias. Por exemplo, começou a ficar com cara. E eles demoram horrores para oficializar. Né? Não vou falar. Eu tenho uma amiga, que não sou eu, porque eu não tenho esse tempo de solteirice, mas eu tenho uma amiga que o cara estava namorando ela desde o 3º encontro. E ela me perguntava todo dia, será que ele está me namorando? Será que tá me namorando? E, tipo, 6 meses depois, ela ainda estava, será que ele está me namorando? Será que ele está me namorando? E eu dizia, claro que ele está te namorando. Só que ele não oficializou. Então, ele estava namorando desde o 4º dia e ela só começou a namorar a partir do 6º mês. Ah, porque aí o que eu acho que não só entram as expectativas, mas assim a gente recontrata as coisas o tempo inteiro. Essa ideia de pular uma semana em Salvador é uma ideia masculina. Por quê? A gente vai quando a gente a gente vai quando a gente está solta, né? Solta, revoltada, machucada, se recuperando de algum trauma. Aí a gente vai para qualquer negócio. E não é bom? Oi? E não é bom? Pois é, aí tem uma coisa que é uma ressaca moral que a gente estava conversando lá dentro, que me mandaram para que eu perguntasse aqui e que tem que perguntar. E aí, essa ideia do príncipe, de alguém que vai nos fazer feliz. Primeiro, penso, né, que tem uma questão que é antiga da mulher, que eu acho que vem desse tempo onde os contratos eram para sempre, que é assim, o príncipe me beija, eu acordo e toda a minha expectativa de felicidade, de salvação, é depositada na mão do outro. Então, eu não sou responsável pela minha felicidade. Eu vou ser feliz a partir do momento que eu encontro alguém que vai me fazer feliz.
Isso no primeiro relacionamento. Quem já foi casado aqui sabe que daí a gente casa, a gente tem filho, cachorro, a gente tem tudo aquilo que diz a norma, que está estabelecido, que é padrão, e descobre que tudo isso que diziam que era tudo isso, nem era tudo isso. E aí a gente vai para terapia, a gente começa... Então, assim, eu sou da teoria que gente boa é gente cansada. Às vezes nem o cachorro é tão legal ter, assim, né? Para determinadas pessoas. Gente boa é gente cansada. Cansou na primeira relação, vai melhor para a segunda. Vai já, assim, mais escaldado. Mas a pergunta que eu quero fazer, que me pediram lá no Face, o Marcelo, que é assim, por que é que mulher, quando se interessa pelo cara, não transa na primeira vez? Não? Não. Boa essa aí. Gurias, não, né? Tipo assim, se ela tá nem aí, qualquer coisa para perder, tipo, vai. Se ela se interessou, se ela viu ali uma possibilidade de romance, um cara que se enquadra minimamente nessa fantasia que a gente tem de amor romântico, né, que é tudo culpa do amor romântico, que a gente está nessa roubada hoje, sofrendo pra caramba, não se transa no primeiro encontro. Aqui no Sul, eu não sei lá para cima, o pessoal lá para cima me parece mais solto, mas aqui no Sul... Lá para cima, antes do primeiro encontro até. Vamos se encontrar amanhã. Já transa pela internet. Mas, assim, aqui no Sul tem algo diferente. Não sei se é na água, tem alguma coisa. Olha, tem um machismo instalado. Na minha experiência, eu estou mentindo que quando rola um interesse, a gente segura... Eu acho uma injustiça a gente ter que segurar desejo. Eu acho que isso tudo é muito percepção, né? Eu concordo, eu não estou dizendo que isso não existe. É que o Marcelo é maduro. Sabe? Eu não estou dizendo que isso não existe. Eu acho que se a gente for pegar agora uma estatística e passar um questionário para cada uma e tal, né, um número maior de 50% de vocês vai dizer não na primeira noite, não. Né? Mas aí, lá em Salvador, aquele calor, aquelas caipirinhas... Não, mas Salvador é lá para cima. O sujeito era tão atraente e tal, e aí? Né? É lá para cima. E foram felizes para sempre. Em Salvador são 5 noites, né, de folia, então não dá para esperar para a última. Né? Não, olha só, carnaval não conta. Né? Mas, é um parênteses na vida. Eu concordo, mas eu não sei se é assim. Gurias. Não sei. Marcelo não sabe porque tu não passa por isso. Eu já tive caso que foi e caso que não foi, e o fato de ser, não ser a primeira noite. Eu acho que isso é muito expectativa de contrato. Eu acho que o quanto você faz questão de atender à expectativa do seu vizinho. Mas a gente está falando aqui de princesas. Princesas não transam no primeiro encontro. Não sei. Não, tu não sabe. Para aí, uma delas foi princesa do colégio, sim. Gurias, a câmera não vai pegar vocês. Tá? Ele está filmando para cá. Estou falando mentira? Essa é uma pergunta de uma pessoa lá do Face. E ele estava indignado. Quando eu sinto que elas se interessam por mim, elas não transam no primeiro encontro. E o problema dele é com o primeiro encontro. Primeiro encontro. Ele quer no primeiro, né? Tem que ser o primeiro. Né? Ninguém vai me responder? É verdade, né? Faz assim, ó. Mas, homem, o que é legal? Depende do quê? Né? Pois depende. Acho que se tu quer ter interesse pela pessoa e acontecer o desejo, tu vai, dependendo. Acho que depende da situação. Depende. Mas não é uma regra. Eu vou dar para aquele ali, porque eu não quero saber naquele ali, não. Acho que não. Vai que tá naqueles dias, né? Não. Mas hoje olha só, mas é que tu é mais né? resolvida. Deixa eu falar uma coisa. Em consultório, a gente escuta muito... Para aí, as bem resolvidas não vão para o consultório, né? Vamos combinar, né? Não, mas olha só, não existe bem resolvida. Já vou falar a favor dos meus pacientes. Bem resolvida é conto de fadas. O negócio é gente mal resolvida. Essa coisa de bem resolvida não existe. É a personalidade de cada um, né? Mal resolvida é condição. Bem resolvida morreu. É. Quem se resolveu, morreu. Quem se resolveu foi feliz para sempre, porque bem revoltado. Eu sou da opinião que mulher tem que sim assumir o seu desejo como homem, porque se eles podem assumir o seu desejo no primeiro encontro, e na verdade sim essa questão social, eles não só podem, como são incentivados a ganharem a mulher no primeiro encontro. Tu concorda com isso? Eu não me sinto incentivado, assim. Eu acho que é Eu acho que relativo, umas 5 assim. caipirinhas podem me incentivar, mas não necessariamente. Eu acho assim que
os homens, a maioria dos homens, bom, é certo Se que o a gente... Felipe estivesse aqui, ele diria sim, nós somos A gente diferentes. pensa, é que assim, a gente pensa em São sexo muito todo resolvidos. dia. Então, naquele dia do encontro, a gente vai pensar também. Diz Mas que não quer dizer pensam que a gente... o dobro da gente, né? Não sei... Dizem. Não, o dobro... Não, bom, não sei. Eu sei Quantas que, vezes um homem pensa em sexo por dia? Quantos minutos tem um dia, mais ou menos? Daí tem que fazer uma conta, né? Muito grande, assim. Não, Olha, brincadeira, aos não é 15 tanto anos, assim. Aos 15 anos tem que contar em segundos. É. Acho que depois dos 80, daí acho que já não pensa mais muito, assim, né? Mas, assim, eu acho que... Para mim não existe essa coisa de... Eu não sei, sexo no primeiro encontro, depende de quem eu encontro, mas contando lá lá atrás, eu estava contando a história do meu amigo, né? Que meu amigo, eu omiti um detalhe, assim, eu tenho um amigo que não sou eu, tá? Sempre quando a gente fala um amigo, mas não sou eu. Não é mesmo que ele disse lá dentro que não era ele. E ele conheceu uma menina numa festa, e era uma festa fantasia, que ele foi vestido de Dom Juan e ela estava vestida de princesinha, assim. E eu estava numa relação, nós somos 3 amigos, assim, e esse outro amigo também estava numa relação. E era muito legal a nossa relação, ele olhava, ele queria ter aquilo também, assim, mas ele sempre foi, como o apelido dele entre nós é Jaguara, né? Ele sempre foi um Jaguara, assim, né? E Desculpa a ignorância, o que é um jaguar? Cachorro, né? Um tigrão. Cachorro. É. E aí ele disse, não, eu quero ter isso aí que vocês têm, porque sempre quando eu venho aqui eu tenho que trazer um encontro, uma guria, às vezes eu tenho que trazer umas gurias nada a ver. Não, eu quero vir nas jantas e não precisar vir com ninguém, quero vir com uma pessoa só. Tá legal, bom, né? E ele encontrou essa menina nessa festa e ele não ficou com ela na festa, ele marcou um encontro, assim, tipo, na quinta-feira, assim. E aí, bom, eu e meus amigos, pelo menos, a gente fazia isso, né? Eu reunia o comitê antes para conversar sobre estratégias e tudo, né? E ele sempre foi um cara assim meio galanteador, assim, meio, né, performático, assim. E então ele, o que eu digo para ela, não sei o que eu levo, que roupa eu vou, para que roupa eu não vou, assim, não vai com calça riscada e camisa listrada que elas não gostam, né? Mas a gente fazia essa reunião. E eu lembro que ele não tinha carro, pegou um carro emprestado, tal, tudo. Foi buscar a menina e ele chegou assim na frente, assim, ela fechando o portão, ele olhando assim, bah, é a guria que eu quero levar, né? E ela entrou no carro, deu um beijo nele, assim, e deu uma apertadinha no amigo dele, assim, ele, bah, cara. Aí quando ela fez aquilo ali, tudo que eu tinha planejado foi por água abaixo, assim, e ferrou tudo, eu tinha planejado uma coisa totalmente diferente, eu já me desestimulei todo. Ah, mas e aí, o que tu fez, né? Tu conversou um pouco e depois mandou ela embora. Da garota, né? Não, cara, eu transei com ela, né? Vou fazer o quê? Tinha outra mas coisa. Isso confirma ele tinha uma expectativa de... Mas isso confirma a minha teoria. Na teoria nem é minha, do Marcelo. Mas que eu concordo. É uma teoria extremamente machista, óbvio que é. Mas é complicado, né? Acho que o Mário Quintana dizia, né? Minha mãe me criou para ser machista, minha avó me criou para ser machista, agora querem que eu seja feminista. Acho que foi o Luiz Fernando Veríssimo. Pode ser também. Querem que eu seja o quê? Feminista? É complicado, mas eu acho que é uma questão machista, mas é uma questão consensual, mas é exatamente aquilo. Eu acho que tem que desconstruir o padrão. Assim, às vezes acontece e depois as pessoas continuam e aquilo não teve nada a ver, não foi significativo, né? Assim, foi comigo, quer dizer que tu vai com todos, não é, sabe? E o homem é muito inseguro, assim. A maioria dos homens são muito inseguros, assim, eu acho, assim. Pois é, não sei o que eu tô pensando agora. Imagina um príncipe neurótico, né? Ciumento, inseguro. Príncipes e princesas não transam no primeiro encontro. Não. Por quê? Nem combina. Por quê? Porque no mito não se faz isso. Não é porque é regra ou porque é bom ou que é legal. Mas sabe o que eu estou pensando? Uma coisa que a gente estava até conversando com sujeitos, um assunto parecido. O que significa uma mulher... Agora me ocorreu, né? O que significa uma mulher que transa no primeiro encontro? Significa que ela assume o seu desejo... assume seu desejo. E isso é muito assustador. A gente começou aqui falando de pessoas que vão endurecendo, que vão perdendo a autenticidade, que vão se enquadrando em estereótipos e padrões. O que é uma pessoa? O que é esse pequeno gesto
de assumir o seu desejo num primeiro encontro contra o que está estabelecido, ela já está comunicando para esse cara que ela é uma mulher que assume sim o seu desejo, que ela é uma mulher e que, se tu me quiser, meu bem, eu sou uma mulher. E assim, com toda a carga que isso significa de assumir-se na vida, para além da cama, para além do desejo sexual, é uma mulher que diz sim a que veio, porque que quer, o que gosta, o que não gosta. E eu fico imaginando que isso deve assustar. Se tu está trazendo assim que tem uma coisa de insegurança, isso deve assustar. Eu acho que depende muito da tua vida que tu teve antes. Assim. Eu, por exemplo, se acontecesse comigo, nunca aconteceu, infelizmente, né? Mas se acontecesse, assim, eu acho que eu ia aceitar numa boa, porque a minha personalidade ela está me admirando ali, entendeu? Ela quis e eu me senti gostado de alguma forma. Tá. Mas assim, a minha vida toda assim sempre foi de mulheres muito fortes, assim, né? Mães e avós, assim, que nunca deixaram. Então essa é a referência de mulher que eu tenho, é essa. Assim. Sabe qual é o problema? Agora tem outros homens que não. Sabe qual é o problema da fórmula desse negócio? Uma princesa é assim. O que eu acho o problema da fórmula? A gente está muito cercado de, como tu falaste no início, como é que você tem que ser, como é que você deve se vestir, onde é que você deve morar, né? De quem você deve se cercar, que carro você deve ter. Existem muitos padrões assim. E acho que, no fundo, quando a gente já sabe um pouquinho mais o que a gente é e o que a gente quer, tudo o que a gente não quer é ser tratado como o padrão médio. Aquilo que você vai realmente apreciar é quando você olhar, essa pessoa me trouxe um presente de aniversário, uma coisa bem simples, que não é caro, mas que é a minha cara. Uma vez eu falei que gosto de caneca, e a pessoa foi lá e me trouxe uma caneca de presente. Então, eu acho que é esse o ponto, sabe? Esse negócio, quando você pega e começa a você pegar a forma, não, a princesa faz isso, a princesa faz aquilo, de repente, você encontra uma pessoa que já se resolveu na vida e que não está afim de ser tratada, né? Vamos combinar. Se fosse assim, você começa botando música sertaneja, porque se a maioria das pessoas escuta música sertaneja, então é aquilo que ela vai querer, né? Se você começa a pegar sempre pelo padrão, você perde o indivíduo, sabe? Pois é, mas assim, tem uma coisa que é forte, porque assim, eu tenho que falar para vocês, gurias, que os dois são homens de um padrão diferente, né? São homens inteligentes, têm toda uma sensibilidade. Não sei se essa é a média, vou ter que fazer uma pesquisa de campo, mas não sei se essa é a média. Não por nada eu apresentei o Marcelo para uma das minhas melhores amigas, não apresentaria pouca coisa. Mas, assim, eu preciso fazer o papel do advogado do diabo de trazer assim. Primeiro depoimento falou da música sertaneja. Esses tempos eu conversei com uma pessoa que compõe e ele disse assim, eu não posso escrever sobre a verdade, porque as pessoas querem ouvir sobre histórias de amor. Claro. Sobre histórias que deram certo, sobre histórias perfeitas. Se eu falar a verdade, lá Nelson Rodrigues, né, quem quer conhecer a vida como ela é, deve conversar com advogados de família, que eu acho que eles têm as melhores histórias da vida como ela é. Isso é um ponto, mas e aí a gente não pode negar uma questão cultural, né? Se a gente for olhar em termos históricos e o feminino dentro desse contexto, o mito do amor romântico, se eu não me engano, nasce no século XII, com os trovadores italianos, que, não podendo ter a mulher amada, eles faziam poesia, eles cantavam. Então, surge aí a ideia de amor platônico. E surge aí também a ideia de amores impossíveis, de amores que precisam ser batalhados, conquistados. É inegável que, dentro do mundo hétero, existe, sim, um modelo que a gente segue às cegas, que é, então hoje as mulheres vão estudar, vão trabalhar, mas, sim, esperam encontrar um companheiro. E esperam encontrar um companheiro e viver um grande amor. E aí eu vejo essa coisa do desamparo, da angústia, que precisa ser salvo pelo outro.
Que eu acho que é aí que me parece que acontecem as grandes ciladas, porque a gente se decepciona, e a gente estava falando disso, né? Amar é desconstruir. A gente se apaixona, talvez, por um ideal, e, na medida que a gente vai se relacionando com o outro, a gente vai vendo o outro real, e vai desconstruindo, e a gente fica se a gente e aí quer. tu tem que ter a sorte de se apaixonar por essa outra pessoa que tu está vendo. Pelo real. Que é o real, que é o que está ali. Essa é a história do contrato, né? Você vai, passo a passo, descobrindo o que você quer e sendo sincero. Olha, eu quero ter filhos. Né? E aí você começa a se livrar do sujeito que não vai querer ter filho. Né? Ou, por outra, você pega e diz assim, olha, eu não quero ter filho. Ou dar um porre nele. Não, olha só, mulher né? tem Foi o que a minha mãe fez. Não dá certo. Não é isso que segura. Mulher tem uma tendência a tentar converter. É verdade. Né? Isso é verdade. É verdade. É uma vocação para pastora. Porque assim, o cara dá todos os sinais que ele não quer. E a gente continua lendo, a gente não, dá um jeito de... Ele está fazendo isso porque ele gosta de mim, só isso. que ele, né? Não, claro. Isso. Que coisa horrível, né? Tem que ser objetiva. Eu sei porque é assim que eu faço. Eu vou dizer para vocês, gurias, se ele não ligou, se ele não mandou mensagem, ele não está afim. É fato. Ele não está com medo de amar, ele não está com problema de vínculo, ele não quer. Porque o cara que quer... manda mensagem, né? Eu tenho pouquíssimas verdades. Eu tenho, assim, para mim. Eu acho que nada é verdade, assim, pouquíssimas. Mas essa é uma delas, assim. É? Porque, isso é grave, então. Porque eu acho que o homem é muito objetivo. Uma pessoa né? monossilábica, sem verdades, que diz que essa é a única verdade, é grave. Passa aquela moça e ele olha, assim... entra uma ideia na cabeça dele, assim, é implantada uma ideia, assim... E aquela ideia vai incomodar ele até o fim dos dias se ele não resolver aquela ideia. Assim, então não tem aquela coisa assim, não, vou esperar que ela resolva a minha ideia que está aqui dentro, que eu plantei. Não tem, assim, eu acho que não existe. Assim. Eu acho que o homem vai atrás daquilo e ele faz o que ele precisar fazer para chegar lá, né? Chegar lá onde ele quer. Às vezes ele tem as intenções boas, né? Acho que 1% dos homens têm boas intenções. E quais são as más? Sexo. Em geral... Por que o sexo é mal? Não, não é mal. Eu estou fazendo hoje, como o Felipe não veio, né, para fazer o advogado do diabo, eu estou fazendo o meu papel e do Felipe. Porque eu escuto muito as pessoas. E agora, com essa história de DR, as pessoas escrevem. Mas quem é que nunca se identificou com aquele amigo que começa a namorar para ter uma vida sexual? Mas é isso que eu quero trazer. É isso que eu queria trazer e me esqueci. Vocês dois são exceção. Uma coisa que o Felipe até disse no último encontro. Nós reduzimos vocês a uma parte específica que eu não vou nomear, em função do horário. A uma parte específica. A vida se resume a isso. O cara que é galanteador e gentil, até aquele que chega para ti objetivamente e diz assim, olha, eu quero só sexo. O outro também quer a mesma coisa. Só que ele vai... Eu não acredito nisso, tá? Só quero dizer que eu não acredito nele. Ele vai florear tudo para atingir a mesma coisa que o objetivo coloca. E aí ele traz isso, de que os homens querem só isso. Depois, eles vão vendo o que há em volta. Olha que coisa horrorosa. O que há em volta dessa parte. Horrível, né? E a mulher, se eu estiver errada, gurias, vocês me corrijam. Nós primeiro olhamos toda a volta para ver se nos interessa a parte. Porque, assim, se toda a volta não for minimamente interessante, a parte, meu bem, pode ser, que não vai nos interessar. Estou mentindo, gurias? Ou eu penso muito? Estou falando a verdade? Olha, parece que agora tu conseguiu um pouquinho mais de ibope do lado de lá. Sabe por quê? Porque elas concordam comigo, mas elas não estão falando. É verdade, né? Gabito, conta aí. Eu acho... Uma coisa que não tem como negar. Assim, para o homem, essa parte é bem importante, assim, né? Eu tinha um amigo espanhol que era tratador de cavalos. Mas não é tudo, né? Só para dizer isso. Mas é o começo da história? Tinha um amigo tratador de cavalos em espanhol que ele dizia uma coisa muito certa. Ele dizia assim, tudo que acontece no relacionamento dá para enxergar num curral. Né? Tu pega e olha a égua passeando. Né? A égua está passeando, ela olha a campina, ela olha a pradaria, ela olha o rio, ela olha o sol, ela olha as nuvens, ela olha uma águia voando.
Ela olha a natureza. Tu pega o cavalo, ele só vê a égua. Ele não enxerga mais nada. É uma questão biológica, assim, que as pessoas às vezes não aceitam, né? Eu vejo assim que as pessoas não aceitam mesmo. muito a biologia, assim. Vamos dizer, a grosso modo, que Deus, para garantir a sequência da espécie, criou um mecanismo no homem e outro na mulher para que, olha, não pode faltar gente. Né? E a gente não sabe lidar com isso. Eu acho que é muito complicado. É muito complicado lidar com isso, eu acho. Mas não hoje em dia está muito diferente. Assim, eu acho que o próprio está muito transgênica a coisa. Assim, o próprio homem, assim, a gente tem um pouco mais a gente experimenta muito mais. A gente é obrigado a experimentar muito mais coisas que nossos pais não experimentavam. Né? Eu acho que a coisa vai por aí mesmo. A gente é obrigada a dar conta da pessoa inteira para receber a parte. Nós não concordamos com essa ideia biológica. Mas olha... não estou dizendo que isso é fácil. Não, mas assim, vamos combinar uma coisa. É muito sofrido esse descompasso. Vamos combinar uma coisa. Por mais... Supondo que você está solteira num determinado momento da sua vida, solteira ou solteiro, você não quer sempre a mesma coisa. Né? Você tem, né, uma determinada ideia, assim, no fundo que eu gosto, né, é de uma vida a dois, ok, mas você não é assim 365 dias por ano do tempo que você está livre. Tem vezes que você quer aquilo e tem vezes que você pensa, hoje eu estou meio diferente, sabe? Então, o ponto é você ser honesto quando você descobre que quer A e não quer B, né? E a outra coisa é você ser, do lado de cá, esperto. Perguntar, afinal, você está querendo A ou você está querendo B? Né? Não há nada de errado em querer A nem em querer B. Você tem que saber se aquilo é aquilo que você quer naquele momento. É isso. Vocês não acham muito cansativo? É a mesma coisa do se apaixonar por duas pessoas ao mesmo tempo. Na vida isso não acontece, é impossível isso. Mas dentro da cabeça das pessoas acontece. Esses dias uma menina me escreveu, assim, ela falou assim, eu leio seus textos, acho tudo legal e tal. Só que uma coisa, eu tenho uma pergunta para te fazer, assim, o que tu realmente sente daqueles textos? Porque um dia tu escreve uma coisa, outro dia tu escreve outra. E aí eu pensei assim, não, vou dar uma olhada nos textos, assim, peguei os últimos 10 textos, assim, e olhei mais ou menos, assim. E a maioria dos textos eu estava sentindo aquilo naquele momento, ou eu senti alguma vez na minha vida e eu quis resgatar aquilo para dizer, porque por mais que ninguém é dono da verdade, eu não quero ser dono da verdade, mas eu quero que algumas pessoas leiam isso e de repente digam, eu me identifiquei com isso que tu escreveu, né? Eu acho que tu... Então, assim, a gente não é a mesma... A gente é obrigado a ser a mesma pessoa todo dia, acordar com a mesma cara, tudo, mas tu não acorda com a mesma mente. Nós somos um universo de pessoas. Nós somos um universo, né? Nós temos referências e tudo. Você tem aquele seu lado profissional, né, que é aquela pessoa que vai lá trabalhar e se relaciona com aqueles colegas daquela maneira. Né? Você é outra pessoa quando você vai na casa dos seus pais. Você é uma terceira pessoa quando você vai visitar seus amigos de infância. Você é uma quarta pessoa quando você vai visitar os amigos que você fez semana passada. Mas isso é esquizofrenia. Mas não. Absolutamente. Por exemplo, se minha mãe estivesse aqui sentada, ela ia olhar assim, só meu filho fala. Você conversa com a sua mãe, é a mesma coisa que você conversa com... Não, ela não quer ouvir. Então. Mas assim, na verdade eu estou sacaneando, mas para dizer assim... Nós somos um Mas universo. É que a frase é essa, assim, seja você, né? Essa é a frase. Seja você, mas quem é que sou eu? Tudo bem. Né? Mas existe algo que é contínuo na personalidade, que vai atravessar tudo isso que tem a ver com um núcleo. É mais ou menos como você olhar uma palheta de cores. Né? Você tem aquela cor central e vai tendo as variações para a esquerda e para a direita. Mas por isso... Você tem um matiz, mas você varia. E uma coisa é aquela esfera... Tá, mas isso assim, ó... E a outra é outra esfera. Tudo que eu estou dizendo aqui não quer dizer que eu pense, tá? E mais coisa que esses tempos alguém me perguntou, né? Assim, mas não vai encaixar nunca. Do que você tem mais medo? E aí eu respondi tal coisa. E aí a pessoa, mas eu te fiz essa pergunta sei lá quanto tempo atrás, e você disse que tinha medo de outra coisa. É a questão da coerência. É que você depende do que você está pensando naquele momento. Naquele momento, no segundo momento, a gente vinha conversando de projeções futuras. Né? Aí eu pensei, o que eu vou ter medo quando eu vou ter... Me imaginei com 80 anos e respondi, eu tenho medo de tal coisa.
Outra coisa é você me perguntar, falando de o que vamos fazer terça-feira à noite, me perguntar do que eu tenho medo. Entende? Se eu pensar terça-feira à noite, eu vou ter medo, talvez, do carinha que está lá, flanelinha, cuidando de carro. Se você me perguntar e eu estiver pensando na minha aposentadoria, eu vou talvez estar com medo de não ter contemporâneos na minha aposentadoria. Né? De ficar velhinho, muito velhinho, e Mas meus amigos terem morrido antes. Exatamente. Sabe? Nós somos várias pessoas. Aquela frase, por exemplo, que popularizou bastante depois do Big Brother, né? O pessoal entra no Big Brother, eu sou sincero, né? Porque eu sou isso, não sei. Sinceramente, tu é sincero? Sempre. eu sempre digo assim, eu não sou uma pessoa sincera. Acho que eu sou franco, de repente, alguma coisa. Mas existem essas frases assim que ficam na nossa cabeça, ou seja você, o eu sou sincero, o eu não sou eu que escondem verdades que a gente não quer ver dentro de nós, assim, que existem milhares, né? Tu sabe quem tu te olha no espelho é aquela pessoa, assim, mas aí imagina tu te fazer aquela pergunta assim, o que eu estou escondendo de mim? É muito difícil, né? Eu desvio o olhar do espelho, assim. Tem tanta coisa que a gente esconde da gente mesmo. Um bom professor de direito dizia: todo mundo, todo dia, cometeu alguma contravenção. Por exemplo, pense agora. Vocês não cometeram alguma coisa? Se tu perguntar todo mundo é correto. Se tu perguntar para uma pessoa, todo dia você comete uma infração. Todo dia. Uma pessoa, e todo mundo faz assim, isso. Uma pergunta para as mulheres. E no entanto, assim, todo que mundo sempre se apresenta assim, como correto, né? O que é traição, por exemplo, né? Que é uma pergunta assim. O que é traição? Complexa. Né? O que é? Qual é o nível? Né? Até que parte do teu... Quantos centímetros do corpo tem que entrar no corpo do outro para ser traição? Ou é antes? Existe traição virtual? Não sei o que, essas perguntas, né? Mas o que é traição? Dentro da nossa cabeça, assim, se tu tiver um momento de sinceridade, imagina se tu tivesse um momento de sinceridade, imagina um quarto branco, todo branco, sem nada dentro, e tu tá lá dentro. E o momento de sinceridade, sei lá, sai um palhaço e te dá um tapa. Assim. Imagina se a gente tivesse esse momento de sinceridade. Se a pessoa te pergunta assim, tu já pensou em me trair? O que tu vai dizer? Não. Claro que não. Né? Imagina. A gente não acredita nessa resposta. Mas dentro da nossa cabeça acontecem tantas coisas. Eu não sei, porque eu escrevo. Eu trabalho com dizer, mas a gente não acredita. Momento de sinceridade. Eu trabalho com... Eu sou escritor, assim, então eu vivo em 500 mil mundos assim, ao mesmo tempo. Mas não é... Eu acho que não existe... Acho que as pessoas são muito parecidas, assim. Quantas vezes tu já não pensou alguma coisa? Sabe o que eu acho que é a traição mais grave? A traição aquela que mais mexe com você? Tem a traição da carne, etc. e tal. E, eventualmente, tanto ele quanto ela podem cair, a carne ser fraca, o outro não ficar sabendo e tudo bem. Mas sabe qual é a traição que você não perdoa? É quando o seu parceiro não fica do seu lado. Ai, que triste. Numa situação triste, em que ele não testemunhou tudo. Ele sabe das coisas, pelo que você está contando, ele sabe das coisas que ele foi informado e ele não fica do seu lado. Né? Essa traição dificilmente é perdoada. Porque aí você não é parceiro. Né? Aí você trai a parceria, você trai a aliança. Né? Se você quer perder seu namorado ou sua namorada, ele tem um problema no trabalho, onde for, e você só escutou falar. Você não é que nem jogo de futebol, que você viu e diz, meu amor, foi impedimento, lamento te dizer. Não, essa tudo bem. Essa ele vai entender, porque você viu, e aí ele estava ali no meio do jogo, né, imbuído daquele sentimento, tudo bem. O problema é a outra. É a outra em que você ouviu falar, e se você não ficou do lado dele, essa traição não tem cola. Pode ser a pessoa mais conservadora, a pessoa mais liberal, porque isso é atrair a parceria. O resto é conversável. Depende da circunstância. Mas eu estou pensando assim, para a gente poder voltar um pouquinho para o tema. Eu acho que há um descompasso. Eu acho que a gente cresce dentro de um contexto cultural e cresce dentro de uma história familiar que também está bebendo desse contexto, né? É inegável que a gente tem fantasias amorosas.
E não é só as mulheres, assim, porque muitas das brincadeiras que eu faço aqui são de coisas que eu escuto, mas assim, eu já escutei homens falando que acreditam sim na ideia de alma gêmea, que acreditam na ideia de amor. Essa é a ideia de amor romântico. Eu brinco que eu não é que eu não acredito em alma gêmea, eu acredito em alma trigêmea, quadrigêmea, porque vocês imaginam, em termos práticos e concretos, se a tua alma gêmea resolve nascer na Arábia Saudita. Baubau, felicidade, né? E acabou, é homem vai nascer ainda. do outro lado. Tem a internet. Se a tua alma gêmea morre, acabou, tu resolve viver 80 anos, tua alma gêmea morreu com 30. Acabou. Então, na verdade, a gente tem vários encontros. Mas me parece que há um descompasso, que é uma coisa que tem a ver com algo que é do social, assim, do incentivo ao masculino de viver o seu desejo e a sua liberdade de uma maneira mais livre, e da mulher. Eu concordo com o Marcelo do Face quando ele diz que, sim, a mulher, quando tem interesse, segura a onda mais um pouquinho. Ela pode até estar com vontade de entrar no carro e dar uma apertada no amigo do amigo. Que é isso? É uma princesa devassa. Eu penso que, se eu fosse homem, eu acharia essa a princesa ideal. Uma princesa devassa. Olha que maravilha. Eu e meu outro amigo dissemos para ele, cara, mas por que tu tá reclamando, cara? Mas, assim, porque talvez ele tenha entrado nesse ideal que a gente está falando do complexo de Walt Disney, que é assim, no momento que eu imaginei alguém para viver do meu lado, para ser a mãe dos meus filhos, ou sei lá o que ele imaginou, ela não pode ser uma devassa. E aí a gente retorna ao mito cristão, que eu gostaria que as mulheres ficassem bem atentas a esse mito que marca a nossa cultura, que é o mito, quem é que estava lá aos pés de Jesus Cristo quando ele foi crucificado? Maria e Maria Madalena. Quem é Maria? Alguém que engravidou sem transar? Quem é Madalena? Alguém que transou muito. Então, assim, a gente está dividida, nós, mulheres, estamos divididas entre o mito da santa e da prostituta. E digo, como mulher, que a gente, sim, transita nesse mito e faz um enorme esforço para se libertar dos dois. Isso é a própria Tanguédia, né? Isso é a própria Tanguédia, né? Os argentinos dizem, né? La santa é mamá e minha irmã, as outras são todas putas. Sim? Então, esse é o tango, né? Agora, por mais eu adoro o tango, eu adoro Buenos Aires, mas eu detestaria viver numa situação assim, porque não é nem uma coisa nem outra, sabe? Mas será que hoje em dia, assim, eu não consigo eu não me vejo levando no meu inconsciente todos esses mitos, assim. Eu não consigo me ver levando toda essa racionalização das coisas, assim, entrando numa relação, assim. Às vezes eu acho que tudo isso, almas gêmeas, e às vezes tem muita preguiça, né, de aceitar a realidade e de trabalhar num relacionamento, porque tu pensar no conceito de almas gêmeas é uma coisa assim bem preguiçosa, né? Mas não é pensamento. Vai dar tudo certo porque a gente é alma gêmea e tal. Às vezes eu vejo muitas pessoas entrando em relações assim e na primeira mijada fora do pinico, literalmente, às vezes, né? Já sai fora, assim. E, às vezes, o cara, olha, tu tem que fazer xixi, tu tem que levantar a tampa, então, entendeu? É assim. Não, mas na minha casa eu não fazia isso. Não, mas aqui tu tem que fazer e tal, não sei. Tá. E depois vai vendo, assim, né? Claro que, às vezes, as pessoas reincidem nos erros, assim, mas eu acho que tem muito isso, assim. Hoje em dia, tá? A gente está numa sociedade cada dia mais aberta, assim. Mas assim, isso é uma ficção. Isso não é quem trabalha com psicologia trabalha num. Eu não sei quem trabalha com psicologia aqui, as gurias eu sei que trabalham, mas assim, isso não é da ordem da consciência. Se fosse da consciência, a gente conseguia trabalhar. Então, na medida que eu me deparo com um sujeito e que eu começo a fantasiar isso e tenho consciência de que eu estou fantasiando, eu posso alterar essa realidade. É para isso que a gente faz terapia. É para tornar consciente os processos inconscientes e para poder alterá-los, para tomar posse da nossa vida. Mas mesmo assim, eu ainda acho muito difícil, mesmo consciente das difícil. Próprias... Mas o que eu quero te dizer é que quando alguém se depara, quando alguém está na tua frente como mulher, e se a gente for pensar simbolicamente no mito do amor romântico, tu está com uma mulher ali na tua frente que tem 8 séculos de amor romântico nas costas. Não é pouca coisa. E
dentro da linha que eu estudo, que trabalha com inconsciente coletivo, isso está em ti. Então, e não precisa nem ser na linha que eu estudo. Isso está na cultura. A gente não pode negar, se a gente for pegar as músicas, se a gente for pegar os livros, que existe uma cultura do amor romântico. Sim, claro. Esses dias tinha uma carta de leitor, acho que foi o Drauzio Varela que respondeu, eu achei a resposta dele maravilhosa. O leitor, a leitora, não importa o gênero, falando, eu estou numa determinada idade, mas o problema é que, na minha idade, os parceiros só querem, né, pessoas de tal idade que não é a minha, não corresponde. Eu acho isso ridículo, o mundo não pode ser assim, etc. E tal. O seu Drauzio disse, querido, querida, o mundo é do jeito que ele é. Ou você aproveita o tempo que você tem, a expectativa de vida que você tem, e se adequa, ou você vai ficar em casa sozinho, chorando. E quanto mais o tempo passar, mais difícil vai ser. Então, a primeira coisa é você, né, se adequar ao que é possível fazer. Né? O contrário, fica aquela coisa, você querer construir um castelo na Espanha. Aliás, tem um psicólogo alemão que tem uma tirada ótima. Ele diz, o neurótico é aquele cara que... o obsessivo é aquele cara que só pensa em construir um castelo na Espanha. O neurótico é aquele que realmente pega tudo que ele tem e vai lá construir o castelo na Espanha. O psicótico é aquele que não alcança tudo isso, mas vive dentro do castelo. E o psicólogo é aquele que recebe o aluguel. Mas tem uma coisa que a gente estava falando da publicidade, do jornalismo, né, que acho que começa com uma boa pergunta para vocês. Quem de vocês hoje, né, andou pela internet? Todo mundo? Quem de vocês não procurou nada para comprar? Eu não procurei. Não procurou nada para comprar? Né? Nada. Quem não pensou em não comprar? procurou Eu nada recebi para uma comprar. encomenda, não sei. Eu vi 5 mãozinhas só do total, não procurou nada para comprar. A quantidade de tempo que a gente passa hoje procurando coisas para comprar e com expectativas de... E vamos pensar o seguinte, se um celular novo fosse mudar a sua vida, o celular que você tem já tinha mudado. Se uma televisão nova, um tênis novo, uma bota, uma bolsa, fosse mudar a sua vida, tudo aquilo que você tem em casa já tinha mudado. Mas a gente vive nesse vício, né? Nessa coisa. Você está sempre sendo convidado o tempo inteiro. Exato. Se bastasse, aquele tênis que você comprou estava bom. Mas não é esse o sentido da coisa. Né? É criar um vício. E o que é o vício? A melhor definição de vício é aquilo que você não consegue parar. Então você está sempre querendo um apartamento maior, um carro maior, um sapato mais bonito, uma bolsa mais bonita, um celular mais potente, uma TV mais não sei o quê. Né? E não é isso que vai preencher você. Se fosse, aquilo que você adquiriu antes, tinha resolvido. Mas, né? E eu acho que é por aí que começam, né, começam esses equívocos. Né? Você não se constrói por aquilo que você planejou internamente, aquilo que você... Não, você se constrói por esses impulsos. Né? E aí você olha o vizinho, o que o vizinho dirige, e não, aí começa o assunto de quem é príncipe e quem é princesa. Mas, Marcelo, assim, que a gente estava falando no início, né? Quando a gente desiste de encontrar, é que a gente encontra. Acho que existe uma condição em psicologia que é assim, a insatisfação é condição. A insatisfação é condição do ser humano. Nós somos insatisfeitos. Isso eu falei na última vez, né? Por isso que a gente vai adiante, procura em todos os lugares, na vida profissional, na vida amorosa, a insatisfação é condição. E tanto é condição que nascem daí toda essa propaganda e esse desejo de consumo. Se vende uma ideia de que a gente pode comprar a felicidade. Isso vai, sim, ser deslocado para as relações amorosas. Então, assim, existe aquela pessoa que vem na primeira relação, que vem com o ideal de relação, do tipo, se transforma, é uma lógica mecanicista. Então, se o celular vai me satisfazer, eu também busco pessoas que vão me satisfazer. E, se isso não acontecer, eu troco. Eu troco.
As pessoas trocam hoje de pessoas. Existe uma lógica de consumo que foi deslocada não, que na verdade está sendo vivenciada nas relações. As pessoas reais, nós não queremos saber de pessoas reais. É verdade. Eu queria até responder a moça que falou dos defeitos. Assim, eu acho que a gente tem a gente quer pessoas de verdade, assim, só que tem alguns defeitos que a gente não pode enxergar nas pessoas, que a gente não pode mostrar para as pessoas. Eu não sei quanto a vocês, né, mas eu tenho defeitos dentro de mim que é como se fosse uma doença contínua, assim, que eu tomo remédio para controlar, assim, algumas coisas dentro de mim que estão dentro da minha cabeça, que se eu externalizar com uma atitude ou com uma palavra, isso não vai ser bom, vai ser um defeito condenável, né? Então eu acho assim que todos nós temos defeitos, mas todos nós ainda estamos vivendo como príncipes e princesas, não perfeição, mas não podemos ir tão fundo dentro de... As pessoas que estão com a gente não podem ir tão fundo dentro da gente, porque nem mesmo a gente vai tão fundo dentro da gente, né? E às vezes esse defeito, o que é um defeito para mim, não pode não ser para outra pessoa. O que eu vejo em mim uma qualidade, uma coisa boa em mim, assim, para as pessoas é um defeito, é inaceitável. São os mistérios da mente humana, assim. Então eu acho assim que eu quero ver teus defeitos, mas os defeitos bonitinhos que eu possa tolerar, que eu possa conviver com eles, assim. Eu acredito que todas as pessoas dentro da relação, a minha namorada, ela deve ter defeitos que eu não conheço e que eu não quero conhecer, não quero mesmo. Por quê? Porque a gente convive bem junto, a gente se dá bem, a gente faz coisas juntos, a gente tem um ao outro, né? É aquela coisa, um dia eu fui ver o filme Closer com ela, assim, que eu queria que ela visse aquele filme, assim, que é um filme que tu não pode ver nunca com teu namorado, com teu namorado, não pode ver aquele filme. Né? Tu está procurando problema, assim. E eu queria que ela visse aquele filme, assim. Que é anti. Porque tu sai pensando, assim, né? Tu coloca minhocas na cabeça, assim. Mas exatamente isso, assim. O que eu acho é que o ideal romântico é a gente tentar sempre toda hora se privar do sofrimento, né, das pessoas, assim, olha, eu não queria ter descoberto isso de ti. Eu não estou falando só de traição, estou falando de várias coisas, assim. Por exemplo, quando eu era mais jovem, assim, eu era uma pessoa extremamente agressiva, assim, né? Desencadeava um surto agressivo em mim, assim. Agora eu não sei se aquela pessoa desencadeava isso em mim ou se aquilo está dentro de mim. E era um defeito horrível, assim, né? Não, está dentro. Desencadeou, está dentro. Pois é. E hoje em dia eu não tenho mais aquilo, ou eu me controlo muito bem, ou eu não faço muita força para controlar. Mas eu sei que aquilo ali existe dentro de mim. No momento que acontecer alguma coisa, que eu tiver, sei lá, algum surto, aquilo vai sair, eu vou sair quebrando tudo, alguma coisa assim. Então, esse é um defeito que eu sei que eu tenho, que eu controlo, eu convivo muito bem controlando com isso, que essa pessoa não conhece, que outras pessoas já conheceram, né? E a gente tem... Todo mundo tem, eu acredito que todo mundo tem essa coisa, assim. Alguma coisa, algum defeito que não, algum a gente não, pode... muitos. Que a gente... E, às vezes, a gente nem conhece ainda, né? Que nem saiu para fora, de repente. Tem uns, né? que nem tem que sair. Eu queria contar uma história rapidinho, assim. Eu tenho o meu avô, ele tem Alzheimer, assim. O Alzheimer tem as suas peculiaridades, né? Uma coisa da agressão também. Mas o que eu queria dizer, assim, que até vai ser o meu texto da semana. Há umas 2 semanas atrás, a minha avó faleceu, assim. E era muito divertido, não, muito curioso, como o meu avô, ele sempre foi uma pessoa ativa de andar por aí, e como ele, há 8 anos, a mente dele já não funciona mais bem, agora ele está num estágio muito avançado. E como a minha avó nunca foi uma pessoa ativa, mas a cabeça dela sempre funcionou. Então, minha avó passou mais ou menos uns 6 anos, assim, em que ela não conseguia se mexer, não conseguia falar, não conseguia se alimentar, mas a cabeça dela funcionava muito bem pelos sinais que ela emitia, assim. Então, os dois eram extremos, assim, né? E quando ela faleceu, assim, a primeira coisa que eu pensei depois foi o seguinte, impressionante, porque
ela esperou ele não ter mais consciência da própria existência, da vida dele, para morrer. Porque se ela morresse antes, ele ia sofrer. E agora ele não sofre. Ela morreu faz 2 semanas e em 2 semanas ele não perguntou por ela. Assim. Não perguntou, ele não sabe quem é ela, ele não sabe o nome dele, não sabe nada. E ele está super lá, feliz e caminhando e andando. E isso foi uma coisa que eu pensei, assim, para mim, isso é uma prova de amor possível. Assim. Eu não vou morrer, porque se eu morrer, essa pessoa vai sofrer. Né? E às vezes, como a gente vê tanto o relacionamento egoísta, né? Uma pessoa ficar entrevada durante 6 anos, assim, não morrer, eu acho que foi isso. Assim, eu ia querer morrer. Sabe? A minha ideia, talvez isso seja só um consolo, assim, é que ela esperou ele não ter mais consciência da existência dele para morrer. Assim. Mas isso eu acho que a história é tão bonita que a gente podia terminar aqui, né? Deixa só, tem mais 5 minutos, deixa eu só finalizar assim. Eu acho que tem uma coisa assim, histórias de amor existem. Grandes histórias de amor são raras, porque assim, elas são difíceis e elas exigem esse diálogo permanente, essa construção permanente. Eu acho que sim, ela é possível. Ela é muito possível. Não só, por exemplo, pessoas que morre um do casal, em seguida morre o outro. Há N maneiras. E, como a gente tinha dito, a gente dá um nome de amor a muitos tipos de vínculos. Mas amor é uma coisinha um pouquinho mais específica e mais profunda. Que eu acho que talvez a gente, por defesa do nosso tempo, como é muito difícil se relacionar, a gente acaba querendo abandonar essa ideia. Closer é o mundo real. Claro que nós não temos como amante o Jude Law e aquele outro médico bonitão. Os nossos amantes são reais. Closer, para quem não sabe, é um filme maravilhoso. Né? São basicamente 4 personagens. Né? Isso. E aí acontece uma espécie de troca de casais. Né? Isso. E são todos lindos, né? Aí filme, eles se renderam ao mito romântico, porque são todos personagens lindos. Eu, quando fui assistir, observei o seguinte. 3 combos, vocês sabem que no cinema existe combo de pipoca e refri. 3 vezes as pessoas derrubaram esse combo no início do filme. E quando caiu pela 3ª vez, todo mundo no cinema começou a rir. E eu entendi isso como uma tradução da ansiedade, de que ali talvez existissem casais que se juntaram nessa ideia romântica, que eu acho nobre. Né? Eu acho que a gente se junta e a gente vai na direção do outro para amar e ser amado, e isso é inegável. Em algum momento, a vida real se impõe, que são as coisas reais, que são as frustrações, que é aquilo que o outro não vai nos salvar, que a gente vai ter que dar conta. E quando tu dizes dos defeitos que a gente não tem que revelar, eu acho que sim, eu acho que tem coisas que é obrigação tua dar conta, tu não tem que lançar para o teu parceiro resolver, né? Ou tem coisa que tu vai ter que tratar sozinho, né? E vai ter que dar conta disso. E tem outras coisas que tu vai levar para a relação. E talvez a gente precise reformular essa ideia de amor. A gente precisa abandonar as expectativas. Eu, te lendo, te acho um grande romântico. Apesar de tu falares de Peter Pan, eu vou trazer um texto que eu li dele, que eu gostei muito, que ele traz para a guria, ele faz uma fala, que a guria acusa ele, uma fala clichê, e a guria acusa ele de tu diz isso para todas. E ele dá um para-te quieto nela, que eu acho super romântico. Ele fica indignado, assim. Sabe? Vamos esclarecer que os escritores não falam de si mesmos, tá? Vamos falar em causa própria. Não, a gente fala de tudo que a gente enxerga. E aí o cara dá um para-te quieto. E eu acho isso super romântico, porque isso se chama continência. Não tem nada mais lindo, deixa eu te dizer como mulher, não tem nada mais lindo quando a gente está surtando e o cara chega e diz assim, agora chega. Chega e te sossega. Ai, a gente acha tão lindo. A gente sossega na hora. A gente até protesta, mas a gente sossega. Então, assim, atrás de todo descrente... Tu gosta de um machão, né? Sabe o que é? Esse papinho todo, essa conversa toda. Deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu explicar uma coisa. Um cinto bem grosso, assim, agora tu cara essa boca, fica quietinho aí. Pronto. Não, meu bem, isso não vai acontecer. Vai fritar um ovo lá e para de incomodar. 5 minutos, depois ele vai ver o que é bom. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente lida com mulheres fortes... E o que é isso, na verdade? É alguém que vem nos dizer... O que diz isso? É alguém que vem nos dizer assim, o que diz essa mulher que dá um chilique? Ela está te dizendo, olha, eu estou morrendo de medo do que tu me disse. Tu me disse uma coisa tão bonita
que eu fiquei morrendo de medo de me apegar, que eu fiquei morrendo de medo de gostar, que eu fiquei morrendo de medo de entrar nessa onda aí, de amor. E aí, quando tu diz, olha, mas eu estou te falando a verdade, que saco, guria, pá, né? Isso é um aquietar quando o outro simbolicamente diz assim, pô, mas eu gosto de ti. Não tem nada a ver com cinto. Ai, que coisa horrorosa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquela coisa do tipo, existe alguém do outro lado que insiste pela gente. Existe alguém do outro lado que gosta da gente. Existe alguém do outro lado que consegue ler para além daquilo que a gente diz. Porque mulher, ela tem esse problema. A gente diz o que a gente não quer dizer. Né? Então, eu vou dizer, ai, que tu disse para todo mundo. Na verdade, a gente está dizendo, ai, que lindo isso que tu disse. Não é isso, gurias? Existem homens concretos que fazem assim, ai, que guria grossa. Existem homens inteligentes como tu que dizem assim, pô, mas eu estou te falando de coração isso. E aí a gente pensa, nossa, que lindo, ele deve estar falando de coração mesmo. Gostei. Então, talvez, um pouco mais de objetivo para as mulheres têm que aprender a ser mais objetiva, parar de ler na entrelinha, se relacionar com aquilo que é dito. Se tu me diz que tu gosta, eu vou acreditar. Se tu me diz que gosta e não gosta, o problema é teu, que tu é um problema ático, entendeu? Mas a gente precisa aprender a se relacionar com aquilo que é dito. Com aquilo que é dito. Vai ser difícil. Mas se é para doer, vamos doer com 2 meses de relacionamento. Melhor do que doer com 1 ano, né? 1 ano depois, o cara disse tudo ao contrário do que queria dizer. Aí é meio mulherzinha, tudo ao contrário do que queria dizer. É muito confuso. Para fechar, eu acho que é difícil. Acho muito difícil. A vida é a arte do encontro. Embora haja tanto desencontro pela vida. Não chegamos, não concluímos nada. Não concluímos, né? A gente nada. ia sair daqui. Eu acho que a gente tem que poder saber o que a gente quer. Esses dias eu obriguei um sujeito a sair comigo. Comigo é assim, eu gosto assim. Vai querer? Assim, porque a gente tem que ser objetiva, como eles são. Né? Ou topa ou não topa. Então, eu acho que passa por esse... Aí o sujeito obedeceu, graças a Deus. Passa por esse processo de se conhecer, de saber o que a gente deseja. Né? E isso tem a ver com uma verdade que nem sempre precisa ser comunicada. E acho que sim, acho que... Gabi, tu trouxe uma coisa super importante quando a gente estava conversando. Acho que sobrecarrega o homem essa enorme expectativa que nós temos em relação a vocês. E deixar claro que eu trabalho em casa, minha namorada vai 5 dias por semana lá, e eu que lavo todas as roupas dela. Eu limpo o banheiro. Mas é para casar. Só um pouquinho. E ele está falando que ele é Peter Pan. Vocês estão vendo que é um romântico. Eu cozinho. Né? Mas é para casar. O cara está mais casado que a única que eu não faço é passar roupa. Isso eu não sei fazer. Olha que fofo, tu está muito casado. Desculpa te dizer, mas tu está muito casado. Tu não faz isso, né? Olha, se ele passasse as minhas camisas, eu até me interessava. Casamento é só um nome. Só que ela ganha mais que eu. Fala um pouco, tá casado. Não, mas por enquanto não. Assim. Não aceito esse rótulo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Assim? Então todos estão convidados para continuar esse papo no barzinho. Na próxima primeira terça-feira de setembro, que vai ser que dia? Não sei. Bom, a próxima primeira terça-feira de setembro, no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário, às 19h30. E muito obrigado por terem vindo. Obrigado pela presença. Até a próxima vez. Um beijo. Tchau.